Hello, Budismo Pop, Rise and Strikes Again. É possível obter resultados em orientações sendo benevolente apenas? Desce a vinheta aí, brother. Hello, aqui estamos, Budismo Pop, mais uma vez na área. Essa questão foi colocada por uma amiga minha recentemente, que ela falava para mim assim: cara, você quando explica as coisas, você é rigoroso. É interessante, né? Porque a gente perdeu um pouco da noção do que significa isso, né? E vou explicar logo por quê. Outro dia eu estava numa reunião, outro dia não, gente, deve ter uns 3 anos, ou 4, talvez mais. Porque reuniões presenciais diminuíram dramaticamente, né? Então deve ter uns 4 anos. Mas era uma reunião com dirigentes budistas e muitos veteranos. E aí, no meio da conversa, alguém criticou a visão do companheiro, e uma crítica construtiva e correta, porque o companheiro errou na abordagem. E o dirigente que corrigia aquele equívoco dizia assim: se você seguisse por aí, daria a impressão de que 2 mais 2 são 7. Ou seja, estava claramente errado. 2 mais 2 não são 7, né, gente? Até onde eu me lembro, são 4. Não sou matemático, sou historiador. Mas aí, uma dirigente que, é mais velha do que eu, e olha que eu sou velho, hein? Ela falou assim: olha, não é por aí não, tá? A pessoa tem o direito de achar que 2 mais 2 são 7. Isso é um direito do indivíduo, da pessoa. Ela tem esse direito. Eu estava do lado acompanhando a cena, eu tive que entrar na roda, eu estava só acompanhando, falei, mas nesse caso está correto, a pessoa tem o direito de achar que 2 mais 2 são 7. É um direito do indivíduo mesmo. E o professor de matemática tem a obrigação de dar 0, né? Sem nem se preocupar com questões de direito ou questões legais, porque você sabe, né? Tem umas coisas que não dependem do que a gente pensa ou sente. E aí, por que eu estou lembrando isso aqui com vocês? Porque à época me parecia que havia acontecido, né, um espancamento do óbvio, né? Coitado do óbvio, né? Saiu cheio de hematomas, escoriações e cortes epistemológicos, né? O que houve com o pobre do óbvio? Como você tem o direito de achar que 2 mais 2 são 7? Ou seja, quando você muitas vezes vai explicar para uma pessoa o que é esse budismo, as pessoas chegam para fazer os entendimentos, mas elas querem adaptar o budismo àquilo que elas sabem e viveram do mundo. Bicho. Você não sabe como é um drama, você está misturando estações dentro dessa fração tão pequena, que é o budismo de Nichiren, Daishonin e da Gakkai. By the way, não falamos pela Gakkai nem representamos. Somos membros e quadros. E, obviamente, que quando você vai transferir a lei, você tem que transferir a lei dentro dos rigores daquilo que é falar desse budismo daqui. Nós temos mais de 3.981 tipos de budismo que não nos interessam. A maioria, 80%, não nos interessa. Hinayana. 19% Mahayana também não nos interessa. 1% Mahayana superior. No Japão são 53 frações que recitam Nam-myoho Renge Kyo, de uma forma ou de outra. Tem frações no Japão de Nam-myoho Renge Kyo que vendem coisas parecidas com Gohonzon pela internet. Não temos nada a ver com isso. Agora, o que é interessante para nós notar é o seguinte: nós aqui da Gakkai escolhemos não estar com todas essas frações budistas. Por quê? Porque nós temos a comprovação técnica e filosófica de que Nichiren Daishonin, quando escreveu o Gohonzon da Era de Koan, 12 de outubro de 1279, ele propagou aquele Gohonzon, o grande Gohonzon, que ele escreveu na madeira enorme, para toda a humanidade. Ora, toda a humanidade tem que estar fora das 294 ilhas do Japão.
E quem tirou de lá foi o Daisaku Ikeda, o nosso mestre, o nosso presidente Ikeda. E aí nós estamos autorizados pelo emissário direto de Nichiren Daishonin a transferir o conhecimento com toda a benevolência e com toda a rigorosidade que esse conhecimento exige devido à supremacia da lei. Você caluniar a lei significa que você é ignorante, mas a ignorância completa, você nunca ouviu falar, ou você, embora não conheça, você avacalha, você mexe, você zomba, é um tipo de calúnia, mas ela tem a proteção da sua ignorância sobre o tema. Depois que você conhece o tema e você vê como funciona a rigorosidade de um processo que não só é filosófico, mas também é muito científico, e aí você vê que é preciso que essa rigorosidade se sustente. Quando você faz a transferência da lei, por exemplo, você tem que avisar para a pessoa que ela está vindo para uma filosofia oriental, que não conhecem monoteísmo, que jamais admitiram qualquer poder externo, que não tem nada a ver com signos do zodíaco, que zodíaco, como Netuno, a 5 bilhões e 800 milhões de quilômetros, pode influenciar você. Como? Aqui do nosso budismo, é nós que influenciamos Netuno. Pois é, tem que avisar isso para a pessoa, tem que falar assim, olha querido, aqui não tem tarô para ver arquétipo nenhum, porque você é o universo, e tudo que você olha vira você. Olha querido, aqui não dá para falar com os mortos, porque você está vivo desde o tempo sem início. Multiverso transfinito, de qual multiverso, de qual morto estaremos falando? É preciso explicar isso, porque se você não explicar isso, você que sabe e não está explicando direito, você é que vai caluniar a lei. Lembre-se que é você que detém o instrumento da lei mística. Mas aí eu vou pegar aqui o exemplo daquela bela viola. Você tem uma bela viola, você vai preparar para tocar. Se você esticar demais a corda arrebenta. Sem corda não tem som, não tem música. Mas aí você não estica a corda não, você deixa a corda frouxa, com medo que ela arrebente. Com a corda frouxa não tem música. Se você esticar mais ou menos, não vai ter música porque vai estar desafinada. Pois é. Então, como a filosofia budista é a filosofia do caminho médio, você vai fazer o quê? Você vai afinar. Você é que vai afinar. Nem vai esticar demais para não perder a corda, nem deixar frouxa ou mal apertada. Para você ter o quê? Música. Isso significa o quê? A rigorosidade é parte do negócio. Está afim de alguma coisa mais flexível, onde você pode acender uma vela aqui, orar para não sei quem lá, ter uma imagem a colar, beleza, mas não é neste lugar aqui. Tá? A gente, para respeitar a religião e a filosofia dos outros, a gente primeiro começa respeitando a nossa. Porque a partir daí, a gente compreendendo o que é respeito, todos os outros estão enquadrados. Qual é a melhor, qual é a mais perfeita, a mais completa religião do planeta? É aquela que você abraça com sinceridade, com honestidade de propósitos, com respeito àquilo que você abraçou, com integridade naquilo que você abraçou. Para que aquilo que você abraçou, ao voltar sobre a sociedade, traga todo o valor daquilo que você abraçou para a humanidade. Pensa nisso. Cuidado com a tristeza. Cuidado com a ignorância fundamental. Cuidado com a escuridão. Na meu Horenge que a gente se vê.